Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. E na aula de hoje falaremos sobre método de planos de corte. Vocês estão ouvindo aí a música Sweet Thing da Chaka Khan, versão do The Hindley Street Country Club. Eu adoro as versões que esses caras fazem, cara, eles são muito bons. Tem várias versões aqui que eu gosto. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Tá gravando, vamos lá. Então, falar do método de planos de corte. Ideia geral, qual que é? Então eu tenho aqui um programa inteiro, né? E então eu quero maximizar 5.5x1 mais 2.1x2, sujeito a essas duas restrições aqui, ó, menos x1 mais x2 menor ou igual a 2, 8x1 mais 2x2 menor ou igual a 17. E o x tem que ser inteiro, tá? Inteiro e não negativo. Esse sinalzinho de mais aqui tá me dizendo que era inteiro, é não negativo, tá? Bom, a ideia geral do método de plano de corte, qual que é? Eu começo pela relaxação linear, tá? Então eu vou na relaxação linear, eu vou trocar aqui a restrição de integralidade só pela restrição de não negatividade, tá bom? Então agora tá aqui, ó, x maior ou igual a zero, agora eu tenho um programa linear, tá bom? Aí eu resolvo esse programa linear, tá bom? Eu fiz aqui de propósito com duas variáveis só para a gente poder ter a interpretação gráfica, tá bom? Então x1 é o eixo horizontal, x2 o eixo vertical, tá? A função objetivo eu não desenhei aqui, né? Não dá para ver para que lado que está indo. Mas se você confiar em mim aí, você vai ver que é esse ponto vermelho aqui, tá bom? Que é o ótimo. Aí, o que acontece, né? Essa solução ela não é inteira, tá? Essa solução aqui ela é 3,3 aqui no x2 e 1,3 no x1, tá? Então ela não é inteira, né? Eu queria que os x's fossem inteiros. Aí o que eu tenho que fazer? O que o método de plano de corte faz, né? Ele vai encontrar uma inequação que corta essa solução, tá? Então o corta aqui em que sentido? Ou então, falando aqui a terminologia, acho que talvez mais correta, que separa, né? Ela separa, é uma equação que separa a solução ótima que eu encontrei aqui da relaxação linear das soluções inteiras aqui. Tá vendo que, ó, antes o que eu tinha era assim, né? Essa área amarela são todas as soluções viáveis aqui da minha relaxação linear. As soluções que me interessam mesmo são as inteiras, certo? Então são esses pontinhos azuis aqui. Aí eu encontrei esse pontinho vermelho, que é fracionário. O que eu quero fazer? Eu quero separar esse pontinho vermelho dos pontinhos azuis, tá? Então eu quero encontrar uma inequação que faz essa separação, tá bom? Então isso é o que a gente chama de problema da separação, tá bom? É encontrar uma inequação que elimina essa solução ótima fracionária, só que sem eliminar nenhuma solução inteira, tá? Esse corte aqui não pode escalpelar aqui e arrancar fora uma solução inteira, tá bom? Então, aí a gente chama isso de corte, tá bom? Também, né? Então esse corte aqui, ó, x2 menor ou igual a 3, é justamente essa reta aqui, ó, certo? Que está em cima do 3 aqui, ó. Então tudo que está para baixo aqui é no x2 menor ou igual a 3, tá bom? Então cortou essa pontinha aqui do poliedro e com ela foi embora essa solução fracionária aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai resolver esse novo PL aqui, tá bom? Resolvendo esse novo PL, a solução ótima caiu aqui, ó. Outra solução fracionária, tá bom? Aí eu vou repetir esses passos até acabar o algoritmo, tá bom? Então eu vou ter que de novo resolver o problema da separação, que é o quê? Encontrar uma inequação que elimine essa solução fracionária sem eliminar nenhuma solução inteira. Então esse corte aqui, né? Então esse corte cortou mais um pedacinho aqui, ó, do poliedro, né?
que era o da relaxação linear, cortou mais um pedacinho, não cortou fora nenhuma solução inteira, então tá tudo beleza. Que é esse corte aqui, ó, x1 mais x2 menor ou igual a 4, tá? Aí resolvo de novo, solução ótima, deu fracionária de novo, vou repetir, vou cortar essa solução fracionária, vou otimizar de novo, caiu numa solução fracionária de novo, vou encontrar outro corte, cortei essa solução fracionária, vou otimizar de novo, deu outra solução fracionária, mesma coisa, vou encontrar outro corte. Coloquei esse novo corte, vou otimizar de novo. Opa, agora ó, deu uma solução inteira, certo? É x1 igual a 1, x2 igual a 3. Beleza, acabou o algoritmo, tá bom? Então essa é a ideia geral do método de planos de corte, tá bom? Bem simples, né? Na aula passada a gente tinha visto branch and bound, né? Que é um jeito de resolver programas lineares inteiros. Agora, um outro jeito de resolver programas lineares inteiros é fazendo um método de planos de corte, tá bom? Vai cortando até você descascar o seu poliedro de um jeito que ele, né, que a solução ótima dele dê inteira. Aí acabou, tá bom? Na prática, pessoal, nem aquele branch and bound nu e cru lá que a gente viu da aula passada e nem esse método de plano de corte do jeito que a gente está vendo aqui, nenhum desses métodos é um método eficaz para resolver programas lineares inteiros na prática, tá bom? Isso aqui são as técnicas que são usadas, mas para você resolver isso decentemente, você vai combinar várias técnicas, tá bom? O que os solvers já fazem, tá? Então, quando a gente monta lá o nosso modelinho e pede para o solver lá encontrar a solução inteira tal, ele já vai implementar um branch and bound misturado com um plano de corte e misturado com outras coisas que a gente não viu aqui ainda, tá bom? E aliás a gente nem vai ver, né, tudo que o solver faz. Então o solver ele já tem várias técnicas ali dentro dele já pré-implementadas. Mas a gente quer conhecer também como essas coisas funcionam, tá? Beleza. Agora, o que falta a gente ver aqui, né? Falta a gente ver como encontrar esses cortes, né? Como é que eu sabia que era, né, que era x2 menor ou igual a 3 e ia ser um bom corte aqui? Quer dizer, ia ser um bom corte não, né? Ia ser um corte aqui, né? Ia cortar essa solução fracionária sem cortar nenhuma inteira. Depois, como que eu sabia que x1 mais x2 menor ou igual a 4 ia cortar essa solução fracionária sem cortar nenhuma inteira, né? Como é que eu descubro esses cortes? É isso que falta ver, tá bom? Antes de eu falar disso, tá bom, desculpa. Vou descrever aqui o algoritmo, né, formalmente, do jeito que está lá no livro, tá bom? Então eu só vou dizer de novo o que esse algoritmo faz agora olhando aqui para a anotação do livro, tá? Então a descrição formal aqui do algoritmo, ó, eu começo essa variável i aqui, ela digamos que é o contador do passo, tá? Então estou no passo 0, depois eu vou para o passo 1 e assim por diante. Tá bom? Então no começo estou no passo 0. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar para relaxação linear do meu modelo, tá? Aqui, ó, nessa anotação, lá no livro, ele considera não simplesmente programas inteiros, ele considera programas inteiros mistos, né? Aquele Mixed Integer Program, né? E aí, nesses programas inteiros mistos, aqui na anotação do livro, o y são as variáveis que não necessariamente elas precisam ter valor inteiro, tá bom? Então, só as variáveis x que tem que ter valor inteiro, as y não, tá? Por isso que ele separa aqui as duas, tá? Aí, então, essa é a função objetivo, tem as variáveis inteiras e as variáveis que não são inteiras, e os coeficientes delas, né? E aí aqui, ó, xy pertence a pi, esse pi é justamente a parte amarela aí, ó, tá? Então o P0 é esse poliedro amarelo aqui, ó, tá bom? É o conjunto das soluções viáveis aqui que satisfazem essas restrições. Conforme o algoritmo avança, que a gente vai adicionando os planos de corte, essa área amarela vai diminuindo, né? Então, esse aqui é o P1, é a região viável aqui no passo 1, tá? Aí, esse aqui vai ser o P2, esse é o P3, tá? P4, P5, tá bom?
Então aqui, ó, eu tenho que resolver esse programa linear do passo I aqui, tá bom? Depois que eu resolvi, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se essa solução é inteira, tá? Na verdade, ó, o pertencer a S aqui, ó, é que o x tem que ser inteiro, né? O y não precisa ser inteiro, tá bom? Então, o xi, yi é a solução do problema I aqui, tá? Então, se essa solução, todos os x's aqui forem inteiros, então ela pertence a S, tá? E é viável, lá respeita todas as restrições, inclusive a restrição de integralidade no x, então significa que pertence a S. Então, se isso acontece, é porque eu tenho que parar o algoritmo, que eu já encontrei a solução ótima, tá? Se não, aí eu tenho que resolver o problema da separação, tá bom? Aí, o que é resolver o problema da separação? É encontrar um plano de corte que separando, né, essa solução de S, tá? O S aqui para mim, ó, no nosso exemplo, né? O nosso exemplo não tem Y aqui, tá? O nosso exemplo só tem variáveis inteiras, que são os x's aqui, tá? E aí o S para nós, quem que é? São os pontos azuis aqui, tá bom? As soluções inteiras, né? Então eu tenho que separar essa solução fracionária dos pontos inteiros, tá bom? Então, quando eu encontrei lá, ó, primeira solução fracionária, eu tenho que encontrar uma equação que separa o vermelhinho dos azuis, tá bom? E sempre vou fazendo isso, ó, separando o vermelhinho dos azuis, separando essa solução ótima fracionária das minhas soluções inteiras, tá bom? Aí então, o plano de corte é uma inequação, né? Então, o alfa aqui são os coeficientes do x, o lambda são os coeficientes do y. No nosso exemplo, a gente não tem y, então você pode ignorar esse pedaço aqui. E o beta é o lado direito da inequação, tá bom? Então, aqui, por exemplo, essa inequação, o alfa 1 dela é 3, o alfa 2 é 1 e o beta é 6, tá bom? Essa aqui, o alfa 1 é 4, alfa 2 é 1, beta 8, tá bom? Essa aqui, o alfa 1 é 0, alfa 2 é 1, beta é 3, certo? Beleza. Aí, depois que eu encontrei o plano de corte, o que eu tenho que fazer? Adicionar essa inequação agora no modelo, né? Então, o meu conjunto de soluções viáveis do próximo passo vai ser o quê? O conjunto que estava lá antes, intersecção com os pontos que satisfazem essa inequação, tá bom? Então, estava aqui, ó. Esse aqui era o meu P0, né? Aí o que vai ser o meu P1? Vai ser o P0, intersecção com os pontos que satisfazem x2 menor ou igual a 3. Ou seja, é a parte amarela, tá? No próximo passo, o P2, quem que vai ser o P2? Vai ser o P1, que é esse cara aqui, né? O amarelo, né? Esse cara aqui que eu digo é o amarelo. E aí, intersecção com os pontos que satisfazem x1 mais x2 menor ou igual a 4, que satisfazem essa inequação. Então, vai dar esse pedaço amarelo aqui, tá bom? Então, isso é só para... Essa notação do P1, P2, P3, P4 é só para dizer que todos os cortes que eu incluí nos passos anteriores, eu vou manter, né? Então, eu só vou incluindo os cortes e não arranco nenhum corte, tá bom? Vou só colocando. Tá bom? Então essa é a descrição aqui formal do algoritmo, tá? Aí esse algoritmo ele não está me dizendo como encontrar esses cortes, né? Tá? Porque tem formas diferentes de fazer isso, tá? A gente vai ver uma forma de fazer isso, que a gente vai chamar de cortes de Gomori, tá bom? Só que antes de ver como encontrar esses cortes de Gomori, eu queria, digamos que, pagar uma dívida aqui com vocês, que é estudar o método simplex, tá bom? Então a gente vai pausar um pouco aqui essa pergunta, né, do como encontrar esses planos de corte, a gente vai dar um tempinho e vamos estudar aqui, ó, método simplex, tá bom? Para resolver programas lineares, tá? Aí estudando o método simplex, a gente já tinha visto, né, como resolver um programa linear usando aquele método gráfico, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês o algoritmo de verdade. O método simplex ele é o algoritmo mais famoso que tem, tá? Para resolver programa linear. Ele é, no caso médio, ele é eficiente, ele é polinomial,
tá? Então é esperado que toda vez que você rodar o simplex, ele vai resolver a instância em tempo polinomial. Só que no pior caso, o algoritmo pode ser exponencial, tá? Mas mesmo assim, o simplex é muito usado na prática, tá? Porque ele tem essa coisa do caso médio, ser polinomial, e esse pior caso é muito raro de acontecer, tá? Então, os resolvedores aí, eles sempre implementam alguma variação aí do método simplex, tá? Embora eles podem ter também outros métodos também para resolver programas lineares, mas o simplex realmente é bastante usado na prática, tá? É claro que eu não vou mostrar para vocês aqui em todos os detalhes da parte teórica. Eu vou só tentar dar uma intuição das coisas, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que eu vou pausar um pouco o vídeo, tá, pessoal? Eu vou quebrar aqui, ó. Eu sei que o vídeo tá curto, mas eu vou preferir fazer vídeos menores, tá bom? Que eu acho que tá num ponto bom de eu pausar aqui.